Olá, alunos! Meu nome é Adriele, eu sou professora de Geografia e o tema da nossa aula de hoje é o espaço geográfico. A palavra espaço tem vários significados, entre eles o de espaço sideral, nome dado ao conjunto de estrelas, planetas, satélites, cometas, etc. Quando a gente fala de espaço, a gente pode pensar, é um espaço de uma sala, espaço de uma casa, ou mesmo o espaço sideral, como a gente está vendo no slide. Mas quando a gente fala de espaço geográfico, ele tem um outro significado, tá bom? O espaço geográfico, ele é o conjunto integrado de paisagens resultantes de fenômenos naturais e da ação humana ao longo do tempo. Na aula passada, na aula 1, a gente falou sobre paisagem, tá? Então, para compreender o espaço geográfico, a gente tem que compreender também, o conceito de paisagem, Paisagem natural e paisagem humanizada ou paisagem cultural. A paisagem natural, são aquelas formadas pelos elementos naturais, Formadas pelos aspectos da natureza, Um rio, uma cachoeira, uma área montanhosa, São paisagens naturais, aquelas que não foram modificadas pelo homem. Quando a gente fala de paisagem cultural ou paisagem humanizada, a gente está falando daquelas paisagens, que o homem já modificou, paisagens que sofreram ação antrópica. O que seria essa ação antrópica, É a ação do homem na natureza. Aqui no slide, a gente tem aí esse esquema da formação do espaço geográfico. O que isso aqui está querendo dizer? Que o espaço geográfico, ele é formado pela ação da natureza, e pelo trabalho humano. O homem modifica a natureza, ele modifica esse espaço, determina aí as relações sociais, relações econômicas, e também que essas paisagens, que são modificadas, esse espaço que é modificado pelo homem, ele possui esses elementos, que a gente viu na aula passada, os elementos naturais, que são aí presentes das paisagens naturais, como as rochas, os rios, e os elementos culturais, que são aqueles construídos pelo homem, as casas, as cidades, os prédios. E também a gente não pode esquecer de um terceiro elemento, que são os elementos o quê? Invisíveis. O que são esses elementos invisíveis, Adriele? Os elementos invisíveis de uma paisagem, de um espaço, são aqueles elementos que a gente não pode ver, Invisível a gente não pode ver. Um exemplo, barulho dos carros aí, Dentro de uma cidade a gente não vê barulho, a gente ouve barulho, Os cheiros, quando a gente passa em um determinado lugar, em uma determinada paisagem, sente o cheiro de uma comida, ou uma paisagem, por exemplo, que tem aí grandes porções ali de dejetos, de esgoto, de lixo, a gente sente aquele odor, Então, os elementos invisíveis são aqueles elementos que a gente não pode ver. E esses elementos, naturais, culturais, invisíveis, são elementos presentes nas paisagens, e presentes aí dentro do espaço geográfico. Cada espaço pode ter diferentes formas ou funções, conforme a atividade principal que se desenvolve, seja ela do lazer, do comércio, moradia, dentre outras atividades. Os espaços também podem mudar de formas e funções. Por exemplo, um bairro que no passado ele tinha uma função predominantemente industrial, pode anos depois ser um bairro predominantemente residencial. Então, os bairros, eles possuem aí essas diferentes formas e funções, como a gente viu, por exemplo, um espaço ali, um bairro, ele tinha grandes presenças aí de indústrias com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos, Essas indústrias aí foram sendo transferidas para outras áreas, Foram mudando de lugar e ele se tornou o quê? Um espaço exclusivamente aí de moradia, Um espaço residencial, um bairro residencial. A geografia estuda os espaços ocupados e influenciados pelos seres humanos, ou seja, o espaço geográfico que é construído e reconstruído constantemente pelo trabalho humano e pela natureza. Então, quando perguntarem para vocês, toda ciência, ela possui seu objeto de estudo,
Então, a geografia não é diferente, né? A geografia, né, a ciência geográfica, ela estuda o espaço geográfico. Então, o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, né? São essas relações que o homem estabelece com o meio, tá? O meio, né, é o palco aí, né? O espaço é o palco das relações humanas, tá bom? Podemos dizer, então, que o espaço geográfico, ele reúne os resultados das atividades humanas, sendo produto e agente do processo de construção e transformação das sociedades, né? Então, o espaço geográfico, ele é produto e agente da transformação da sociedade. O espaço geográfico, ele se difere do espaço natural, em função do fato de que o último, né, o espaço natural, ele não sofre diretamente as consequências das práticas econômicas, sociais, culturais e cotidianas presentes nas sociedades e envolvendo aí tanto o meio rural quanto o meio urbano. Então, o espaço natural, né, ele não sofre aí essas alterações, né? Já o espaço geográfico, né, como eu já falei para vocês, né, ele tem aí a interferência, né, das atividades econômicas, tem interferência das relações sociais, né, da cultura das pessoas, do cotidiano, né? Então, são espaços, né, diferentes. Aqui, coloquei um mapa mental, né, para vocês poderem aí assimilar, né, bem direitinho aí o que seria, né, o nosso espaço geográfico. Então, o que é, né? A gente vai ver o que é o espaço geográfico, né, o seu conceito, vai ver a diferença aí de espaço brasileiro e também de espaço mundial. Então, tá, o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico, ele pode ser definido por todas as diferentes paisagens que existem, né, como a gente já viu, as diferentes paisagens, né, paisagens naturais, paisagens culturais ou humanizadas, e ele também é determinado por sua formação, o motivo da sua aparência, a intervenção da sociedade, o modo de vida das pessoas, dentre outros, uma vez que compreende a investigação do espaço, é assim tema de estudo da geografia. Então, como eu falei para vocês, né, o tema, o objeto de estudo, né, da ciência geográfica, da geografia, é o espaço geográfico, né, as relações que o homem estabelece, né, no espaço, né, com a sociedade, a cultura, né, todas as ações do homem nesse espaço. Vamos aí para o conceito, né? O mar, as florestas, os morros, as praias, os rios, as serras não são apenas paisagens, né? Não se resumem apenas a meras paisagens. Mais do que isso, todas elas carregam uma dinâmica social, visto que resultam da intervenção da sociedade ao encontro das suas necessidades. Assim, o mar, né, por exemplo, tem várias funções. Né? No mar a gente tem o quê? A pesca, né, a atividade pesqueira, tem o turismo, o comércio, a extração de petróleo, né, importante atividade econômica, são apropriações feitas pelo homem que resultam na transformação da sua aparência, Né? Então a gente pode ver, né, que os espaços, que as paisagens, né, por exemplo, o mar, eles têm as suas funções na sociedade. O homem, ele se apropria, ele modifica aquele espaço, né, de acordo com o seu trabalho. O mar, por exemplo, né, tem função para pesca, tem função para o turismo, né, que é uma importante atividade econômica também, pelo petróleo, né, como a gente viu. Agora a gente vai ver aí sobre o espaço brasileiro, né? No início da colonização do Brasil, a população ela vivia especialmente no litoral. Esse local era estratégico para o cultivo da cana-de-açúcar, que tinha como finalidade a exportação. Né? Então, lá no começo, né, do descobrimento da colonização ali do Brasil, os portugueses, né, eles chegaram ali pelo litoral. E aí eles foram vendo, né, com o decorrer do tempo, que o clima aqui do nosso país, né, ele era propício para o cultivo da cana-de-açúcar. Antes, o açúcar, né, que era uma importante atividade econômica, ele não era cultivado, né? Era só na Índia, na verdade. Só que lá ele não era extraído do açúcar, que é onde tem aí, né, mais o melado, tem mais quantidade de açúcar. Ele era extraído da beterraba lá na Índia. Então, quando os portugueses descobriram que aqui,
né, o clima era propício para o cultivo da cana-de-açúcar, né, foi uma grande descoberta, né, que fomentou aí na atividade econômica, no crescimento dessa atividade econômica, que era o cultivo, a exportação da cana-de-açúcar. Voltando aqui, somente mais tarde, o interior do nosso país foi se transformando, o que ocorreu com a descoberta dos recursos minerais. Assim aparecem as primeiras cidades e vilas no interior brasileiro, o que aos poucos, né, ia transformando todo o espaço geográfico. Então, o nosso espaço, né, o Brasil, né, ele não tinha essas delimitações, ele não tinha essas fronteiras, né, ele não tinha esse formato. Lá no começo, né, quando a gente for estudar isso mais para frente, ou vocês podem pesquisar também, né, que o Brasil ele começou primeiro ali pelo litoral e aos poucos os portugueses foram explorando as nossas terras em busca de recursos minerais, né, em buscas aí de crescer a sua economia, né, até ele chegar ao formato, né, que ele tem hoje, que a gente já conhece. A gente vai aí para espaço mundial. Ao longo do tempo, os continentes do mundo foram sofrendo grandes modificações. Os espaços geográficos foram se transformando paulatinamente, inclusive a nível de fronteiras. Inicialmente, as sociedades viviam isoladas, mas a expansão marítima e comercial propiciou a relação entre as sociedades. Além disso, a globalização e as sociedades independentes deram lugar às sociedades mundializadas. Então, assim como o espaço brasileiro, né, o espaço mundial, o nosso mundo, ele não tinha aí, né, os continentes todos delimitados, né, não tinha esse formato, foi preciso o quê? Ocorrerem fenômenos geográficos, né, acidentes geográficos, foi preciso uma grande mudança nesse espaço, né, até mesmo natural, para que hoje, né, os países foram colonizando, descobrindo novas terras, novas atividades econômicas, para hoje o mundo, né, se a gente for olhar em um mapa mundi, se vocês forem pesquisar depois, o mapa mundi, né, o formato que ele tem hoje, no começo ele não era assim, né, aconteceu muitas coisas, muitos fenômenos para hoje chegar a ter essas fronteiras, essas delimitações, esses limites e ter o formato que tem aí o nosso espaço mundial. Então essa, né, foi a nossa aula, agora a gente vai para o nosso exercitando para saber se vocês aí compreenderam, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. A partir da concepção de espaço e do entendimento que o espaço geográfico é fruto da relação entre a natureza e a sociedade, um exemplo de espaço geográfico que não sofreu uma ação direta do ser humano é: letra A, um rio utilizado para a geração de energia. Letra B, uma floresta totalmente conservada. Letra C, uma cidade altamente sustentável. Letra D, uma zona rural pouco habitada. Ou a E, uma área de exploração de minérios. Vamos ver a resposta correta. Para quem respondeu B, uma floresta totalmente conservada, está correto, tá? Um espaço geográfico que não sofre a ação direta do ser humano é uma floresta totalmente conservada que não sofreu, né, alterações aí no seu espaço. Vamos para mais uma questão. O estudo do espaço geográfico é fundamental para o entendimento do planeta e da sociedade em que vivemos. A partir dos seus conhecimentos sobre o tema, pode-se indicar que o espaço geográfico é formado por: alternativa A, lugares sem a presença humana. Alternativa B, cidades construídas pelo homem. Alternativa C, paisagens preservadas pelo homem. Alternativa D, regiões não urbanizadas no mundo. Ou alternativa E, paisagens naturais e humanas. Quem respondeu aí paisagens naturais e humanas está correto, tá bom? O espaço geográfico, né, ele é formado pelas paisagens naturais e pelas paisagens humanizadas, como a gente já viu. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Para mais aulas como esta, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.